quero colocar já direto aqui o vídeo da vereadora, né, de São Paulo, o vídeo da vereadora branca que incomoda, né? Tem tanta coisa que a gente tem que ver, né? Enfim, aqui a Débora Lima, do MTST, coloca a vereadora Cris Monteiro em um ataque de sinceridade, mostra o que essa gente realmente pensa e deu uma aula de como falar que é racista sem falar que é racista. Quem ela manda calar a boca é a companheira Luana Psol, primeira vereadora preta reeleita em São Paulo. Não aceitaremos. Então vamos ver aqui a fala da vereadora. Por favor, Luana, calada. Quando vem uma mulher branca aqui falar a verdade para vocês ficam todos nervosos. Por quê? Porque uma mulher branca, bonita e rica incomoda muito vocês. Mas, por favor, Luana... Daniel, a gente tem observado, e aí aqui eu quero sair da questão exclusivamente racial e ir para a questão da extrema-direita. A gente tem observado de um tempo para cá uma movimentação em que eles perderam totalmente a vergonha e vem perdendo a vergonha de uma forma gradativa. Perderam a vergonha de serem racistas, de serem machistas, de serem homofóbicos, perderam a vergonha de não gostar de gente pobre, perderam a vergonha de atacar funcionário público. Então, uma série de questões que faz com que eles cheguem no espaço de poder, como numa Câmara de Vereadores, e diga isso, porque uma mulher branca, bonita e rica incomoda, mandando uma vereadora negra calar a boca para ela começar a falar. Se ela não dá o complemento dela, só manda a vereadora ficar quieta e calar a boca, poderia ser uma discussão normal de uma Câmara, dizer, ó, eu tô falando, agora tu fica quieta. Mas não, ela manda uma negra calar a boca e depois diz por que uma vereadora branca, bonita e rica incomoda, dando a entender que era um ato absurdo de racismo antes mesmo da fala racista dela. Essa perda da vergonha da extrema-direita em todos os seus âmbitos, sobretudo no bolsonarismo, e em especial no próprio Bolsonaro, é algo que demarca a extrema-direita que chegou ao poder no Brasil, no executivo, e que teoricamente continua no poder no legislativo? Demarca totalmente essa elite brasileira, não tenha dúvida nenhuma. O que mais me assusta no caso, eu estou acompanhando essa sessão desde o dia de ontem, né, na sessão de ontem da Câmara dos Vereadores de São Paulo, para que todo mundo entenda, tramita um projeto de lei para reajuste salarial e outras alterações dentro da composição do trabalho dos professores, da forma de estruturação da carreira, algumas regras de retirada de professores readaptados, enfim, é um tema complexo, é um PL que prejudica o serviço público, mas essencialmente prejudica os estudantes, porque vai fragilizar as escolas públicas municipais de São Paulo, e também é um reajuste irrisório que o prefeito está dando aos professores, e os vereadores estão apoiando o prefeito. O que é assustador nessa história é que, diante da evidência do vídeo, que ele é completamente claro, e da falta de vergonha, como você bem colocou, da extrema-direita em ser elitista, em ser racista, em agir de forma completamente leviana e contrária aos princípios, né, e aos ditames da Constituição Federal, independentemente disso, o que para mim é mais grave é o pronunciamento do atual presidente da Câmara dos Vereadores, o Ricardo Teixeira, em que ele vai dizer com todas as letras que ele viu e reviu o vídeo e não percebeu o racismo, o que reitera ainda o próprio princípio do racismo. Ou seja, o racismo é algo tão introjetado no cotidiano brasileiro que o ataque feito a Luana Alves, que é uma excelente vereadora, deixar isso bem claro, talvez seja a vereadora que tem uma atuação mais clara, mais estruturada, mais técnica, mais política da Câmara dos Vereadores de São Paulo. Então, uma pessoa que vai ter um futuro brilhante na política brasileira. A forma como a Cris Monteiro, que é a forma como ela é reconhecida aqui na cidade de São Paulo, age com a Luana, e a resposta do Ricardo Teixeira só reitera aquilo que nós sempre soubemos, né? Que a cidade de São Paulo tem uma Câmara dos Vereadores que é conivente e que promove, na prática, com essa atitude da Cris Monteiro e também com a atitude do Ricardo Teixeira, acaba promovendo o racismo. Então, é um momento que deve gerar muita indignação, muita revolta
mas precisa também gerar ações práticas. Eu acho que não só a Cris Monteiro, mas a própria presidência da casa tem que ser questionada e tem que fazer um questionamento formal e as últimas consequências em relação a esse tema. E quero manifestar aqui toda a minha solidariedade à Luana Alves. A fala gerou imediata reação, estou lendo aqui o DCM, a sessão foi interrompida por vários minutos devido aos protestos. Ao retornar, Cristina pediu desculpas, afirmando que, abre aspas, não teve intenção de ofender. Ah, maravilha, né? Isso aí a gente lê sempre, né? E aí o presidente da casa, aquilo que tu disse que não viu racismo. Na representação, Luana Alves argumenta que a colega expressa uma estrutura de poder racializada ao destacar sua branquitude, beleza e riqueza como elementos de superioridade. O documento destaca, ao se referir à vereadora com comando agressivo, cala a boca, e em seguida destacar sua própria condição de mulher branca, bonita e rica, a parlamentar reforça os marcadores sociais de exclusão. Em entrevista à Folha, Luana Alves afirmou que todas as vereadoras negras presentes se sentiram ofendidas. Foi muito visível ali na hora o quanto as vereadoras negras de diferentes espectros políticos se movimentaram para reagir. Inclusive, para mim, o teor racista da fala dela se comprova por aí. Disse a parlamentar que exige punição para Cris Monteiro. Ela tem que sofrer uma punição e eu vou batalhar até o fim por isso. A representação pede que a corregedoria investigue a conduta da vereadora do Novo e aplique as sanções cabíveis, argumentando que a fala revela conteúdo discriminatório com base na cor da pele, classe e gênero, sendo inaceitável em qualquer espaço. Daniel, a gente tem essa questão da perda da vergonha, mas a gente também tem essa questão do carteiraço com a utilização da cor branca, nesse caso, da utilização da riqueza, do capital financeiro, né? E também, aí é uma questão de ela se achar bonita, também do capital estético, né? Entendendo o capital estético como as oportunidades que são abertas para as pessoas bonitas dentro de uma sociedade cada vez mais estética. Esse carteiraço, ele não precisa, de alguma forma, ser impedido, freado, parado na tribuna. E aí, por que eu estou trazendo isso para ti? Porque nós estamos há um bom tempo, sobretudo após o avanço do bolsonarismo, e em especial a partir de 2018, percebendo que a tal da imunidade parlamentar, ela perdeu totalmente os limites. Os parlamentares entendem que no uso da sua função, no exercício da sua função, ali na tribuna, com o microfone, podem falar qualquer coisa porque estão protegidos pela lei. Assim a gente viu o Nicolas Ferreira fazer aquele espetáculo com uma peruca, né? Assim a gente viu o Eduardo Bolsonaro fazer alguns espetáculos, inclusive ataques a Alexandre de Moraes, e agora essa vereadora e outros tantos casos que a gente poderia colocar. Não está na hora de rever isso nos próprios regimentos das casas legislativas? Então, esse é um tema bem complexo, Viaro. Eu acho que nós precisamos adicionar regras à imunidade parlamentar, ao direito à imunidade parlamentar. A imunidade parlamentar ela é necessária porque ela vai representar a possibilidade do exercício da oposição e também da denúncia, que é um aspecto fundamental da fiscalização, né? Um aspecto fundamental do trabalho parlamentar. O problema que eu vejo, e esse é um problema que ele é muito bem relatado por você, é que os parlamentares da extrema-direita, eles utilizam desse instrumento da imunidade parlamentar para cometer calúnia, para cometer crime de racismo, para cometer crime de homofobia. Então, o que ocorre? Se a imunidade parlamentar protege da ocorrência de um crime, então ela está errada. Então, ou seja, não pode se tornar um elemento da imunidade parlamentar. Então, o que eu defendo é que, concordando contigo, é que, com o tempo, é preciso que a gente consiga discutir uma estratégia jurídica para determinar aonde cabe a imunidade parlamentar. Porque, concretamente, o que a extrema-direita tem feito no Brasil e no mundo é claramente uma forma de esticar a corda para fazer disputa política. A fala da Cris Monteiro, em outros momentos, você sabe disso, e não é que a gente evoluiu, não é que a gente andou para trás,
Mas em momentos do passado, essa fala teria uma repercussão muito maior e muito mais grave em termos internos, não teria tanta repercussão midiática, olha só o que eu estou dizendo. Mas em termos internos, né, nas questões endógenas, melhor dizendo, da Câmara dos Vereadores de São Paulo, esse tema seria uma bomba. Cris Monteiro sofreria demais para conseguir justificar a sua defesa. E agora, como tudo é lacração, é parlamentar na prática, eu vou dizer com toda sinceridade, quase todos os parlamentares, hoje e ontem, eles estão agindo de maneira intempestiva por conta das redes sociais. Então, a lacração virou um instrumento político. Nesse cenário, não dá para permanecer a regra atual da imunidade parlamentar de que vale tudo. É preciso limitar o que deve caber e o que não deve caber na imunidade parlamentar. Alguns dos nossos internautas devem estar dizendo assim, da comunidade DCM, bom, mas tem regra. É que a regra, na prática, ela existe no papel, mas de uma forma muito solta, e isso acaba gerando, nos regimentos internos da casa, um problema enorme. Qual que é o limite para essa postura agressiva, provocativa, desrespeitosa e até mesmo criminosa da extrema-direita? O limite é a quebra do decoro parlamentar, é a regra de quebra do decoro parlamentar, que, como vocês sabem, é uma regra que atende aos interesses. O Glauber está sendo acusado de quebra de decoro parlamentar e parlamentares que fazem coisas muito mais graves. Tudo bem que em casos diferentes, como, por exemplo, a Cris Monteiro, muito mais grave do que o caso do Glauber, ela provavelmente, pela postura do presidente da Câmara Municipal de São Paulo, não vai ter nenhum tipo de punição, porque ele disse concretamente aquilo que é um absurdo. Ele disse que não, ele viu, reviu, assistiu de novo a gravação e ele não vê racismo nesse ato, né, da Cris Monteiro, que é claramente um ato racista, né? Ela age de forma completamente intempestiva. Até fazer uma observação, quando ela fala sobre que ela é uma mulher branca e conclui dizendo que ela é uma mulher bonita, a atribuição de beleza que ela se autodeclara é também uma atitude racista, porque ela considera que uma mulher branca é uma mulher bonita, o que é claramente um absurdo. E a questão da classe social é a cereja do bolo, né? Que não tem como um parlamentar do Partido Novo não se posicionar dessa maneira, né? Eles consideram que, pelo fato deles terem tido vários privilégios para poder acumular dinheiro, eles consideram que eles são melhores do que os outros. Esse é o ponto do Partido Novo, né? Então, é de fato uma cena lamentável que denota a péssima qualidade, honestamente, a péssima qualidade da Câmara Municipal de São Paulo. Há exatos, ou quase exatos, 12 meses, semana passada fez um ano, na verdade, que a deputada fez essa cena, protagonizou essa cena aqui, e que agora volta para a rede isso, para tentar dizer que ela, de alguma forma, pertence a uma minoria. Ela protagonizou essa cena na Câmara de Vereadores. As postagens eram mentirosas, mas serviram para insuflar seus seguidores e seus haters virem minhas redes sociais me ofenderem. Bom, eu vou tirar minha peruca e vou me mostrar aos senhores como eu sou. E eu sofro de uma condição autoimune. Eu estou nervosa porque eu nunca fiz isso em público. Eu nunca apareci sem peruca na frente de pessoas estranhas. Mas essa sou eu. Essa condição autoimune me faz perder os cabelos. Eu sou uma mulher careca e essa condição ela não me define. Ela apenas é uma das inúmeras das características físicas que eu tenho, como a cor dos meus olhos, da minha pele, minha altura, entre outras coisas. E é muito importante ressaltar que eu não me coloco como uma vítima da vida por ser portadora de alopecia. Viram? Até aqui tá ótimo. Viram onde é que ela queria chegar? Viu, né, Daniel? Onde é que ela queria chegar? A condição autoimune dela, a alopecia, que faz perder os cabelos, ela disse que ela não se faz de vítima por causa disso. Longe de mim, tripudiar numa situação autoimune, jamais. Até me solidarizo com todas as pessoas autoimunes. Agora, longe também de mim dizer que ela e uma pessoa preta neste país
sofrem as mesmas dificuldades por ela ter uma doença autoimune que lhe tira os cabelos. Não, absolutamente não. Mas utilizou isso e agora veio, porque faz um ano e teve esse caso de racismo dela, voltou para as redes este vídeo. Esse oportunismo também é uma característica deste grupo, né, Daniel? O oportunismo é uma característica desse grupo, eu vou ser honesto, de vez em quando também é uma característica do nosso campo. Não posso me eximir de dizer a verdade. É engraçado, porque muitas vezes as palavras revelam, né? Elas revelam pela contradição. Ao dizer que ela não se vê como vítima, ela está se colocando como vítima, ela faz esse jogo. E isso é um jogo retórico. É claro que você tem toda a razão, quem sofreu, quem sofre por uma doença ou por um processo autoimune, qualquer doença que seja, inclusive, é claro que precisa da solidariedade, porque isso se trata de um comportamento humano. Nós temos que ser solidários. É um comportamento esperado. Agora, a forma como ela utiliza essa condição dela, utilizando as palavras dela, é claramente uma forma de tentar fazer de um discurso em que ela diz que não é vítima, mas se vitimizando. Então, ficou evidente que, na prática, eu vou dizer com todas as letras aqui, Viário, o que para mim é assustador é que, na prática, no jogo eleitoral brasileiro, hoje a Cris Monteiro, para a base eleitoral dela, saiu mais forte. E isso também é algo que a gente precisa observar. E, de forma equivalente, tem ações no nosso campo que seguem essa mesma linha, de você utilizar uma suposta fragilidade ou uma condição para se colocar como uma pessoa que, quando comete um erro, uma pessoa que deve ser protegida, que deve ser compreendida. É uma tentativa de humanização do político. Essa é um instrumento bastante antiquado até, né? E é muito utilizado, por exemplo, no marketing político dos Estados Unidos. Você pode reparar, toda vez que alguém entra em algum problema, a humanização parte do processo de vitimização. Você tem que quebrar a ideia de que a pessoa é forte e que a fraqueza da pessoa se torne, pela narrativa, uma fortaleza dela, ou seja, que haja uma inversão, haja uma superação do problema. E acaba que é isso que a Cris Monteiro discursou, né? Sou solidário com o problema de saúde que ela tem, com a alopecia. Eu acompanho casos de alopecia de pessoas muito próximas, então eu sei o quanto que isso é dramático. No caso dela, foi inclusive na infância. Mas a forma como ela utiliza isso é para humanizá-la diante de um crime que ela está sendo acusada de ter cometido, que é um crime de racismo, né? A vereadora Luana Alves diz claramente que ela foi racista e, na minha interpretação, naquilo que a gente vê, é evidente que, de fato, ela teve um comportamento racista. Assim como o Ronício Pacheco está fazendo teve um posicionamento muito feliz num canal de notícias, como o Viaro trouxe aqui, é uma ótima introdução, com uma enorme profundidade. Quer dizer, a sociedade brasileira agora está debatendo esse tema, e está debatendo esse tema porque, de fato, não é um tema menor, pelo contrário, é o tema, talvez, na minha opinião, mais importante para as dificuldades que o Brasil precisa enfrentar, para que o Brasil, de fato, seja um lugar digno para todas as pessoas. O racismo é a principal chaga brasileira.